Vocês já ouviram falar muito por aí sobre a tal polarização, certo? Ela seria a causa de um impressionante conjunto de problemas no Brasil. E como é que se responde às demandas criadas por Raquel, a irmã má de Mulheres de Areia? Ora, com a pacificação, que é a Ruth, a irmã boa, entenderam? Uma iria criando os problemas e a outra resolvendo-os. Mas tenho uma novidade para vocês. Raquel Polarização, a irmã perversa, nem sequer existe no novelão da política. E a Ruth Pacificação é que é a bandida, a vigarista, a pilantra. Vamos sair do universo do folhetim para o da medicina e não existe remédio certo para diagnóstico errado. Na verdade, a terapia errada pode matar o paciente. O país tem convivido com uma tara que paralisa a inteligência, que torna as análises burras, que reduz a complexidade do mundo a um mero joguinho de opostos, que ignora nuances em favor de uma doxa. E o que é mesmo uma doxa? Vamos à definição do dicionário Ruais, que é compreensível sem ser simplista. Na filosofia, a doxa é um sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um determinado momento histórico, supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou evidência natural, mas que, para a filosofia, não passa de crença ingênua, a ser superada para a obtenção do verdadeiro conhecimento. Não é exatamente a sociedade que aponta a existência dessa personagem fantasma que assombra sem nunca se mostrar claramente, chamada polarização. Isso está na pena e na boca dos analistas. Virou o craque do pensamento. É o exercício de um vício, não de um critério, e que tem raiz claramente ideológica. Sustentam haver polarização entre Lula e Bolsonaro os que pretendem criar uma equivalência entre um democrata e um golpista, lastimando a ambos. Logo, o ponto ótimo desses analistas é alguém que esteja no meio do caminho entre a democracia e o golpe. Sustentam a haver polarização os que pretendem que o governo Lula é o outro extremo do bolsonarismo. Fosse assim, teríamos, então, uma gestão de extrema esquerda, já que parece inequívoco que o ex-presidente lidera a extrema-direita. Pergunta até meio abestada: o líder petista, por acaso, encarna o extremismo de esquerda? Logo, o ponto ótimo de quem faz essa análise não é o centro entre os polos, porque isso nós já temos. Esse PCC analítico que sequestra o pensamento anseia por um meio do caminho entre o centro e a extrema-direita. Sustentam haver polarização os que pretendem encaixar até o Supremo em sua pilantragem teórica, de sorte que o tribunal também seria um dos extremos e os reacionários bolsonaristas o outro. E como essas lorpas da análise se dizem contra a polarização, deve-se concluir que buscam o meio do caminho entre o STF e a destruição do Estado de Direito. Vocês estão percebendo que essa conversa de polarização, comprada de forma irrefletida pela imprensa, dá uma piscadela para uma espécie de fascismo soft, de fascismo light, de fascismo liofilizado, já que não polarizar significaria um meio termo entre o democrata e o golpista, entre o centro e a extrema-direita, entre o Supremo Tribunal Federal e a destruição do Estado de Direito. Ora, se então há polarização é essa doença ou essa gêmea má, vamos buscar o remédio, a rutinha, a gêmea boa, a pacificação. Mas esperem aí, pacificação entre que e o quê? Ora, entre o democrata e o golpista, entre o centro e a extrema-direita, entre o STF e os que querem destruí-lo. É isso? Entenderam a armadilha? Se Lula seria um polo e Bolsonaro outro, a solução só poderia estar com o bolsonarismo moderado. Mas onde é que se encontra essa cabeça de bacalhau? Os tais mercados e a extrema-direita envergonhada só conseguem enxergar uma saída viável. Tarcísio de Freitas. Quando a gente ouve que a anistia seria a pacificação, e foi Tarcísio quem lançou a palavra no mercado das más ideias políticas, tratar-se-ia de pacificar o quê com o quê? A democracia com o golpe.
Quando se diz que é preciso reduzir penas em favor da pacificação, vamos pacificar o que com o quê? A lei com o vale tudo. Quando pregam por aí que o STF participe de um arranjo em favor da pacificação, a intenção é pacificar o quê com o quê? A Constituição com a impunidade. Sempre fiz pouco caso teórico dessa besteira de polarização, mas sempre intuí tratar-se de uma conversa ideológica em busca de um personagem, como se um senhor das sombras dissesse: temos de demonizar Lula e Bolsonaro e afirmar que são opostos e combinados e aposentar os dois. Só assim aparecerá a novidade. E, para a surpresa de ninguém, o que se considera novo é Tarcísio, o cara que faz um tweet cantando as glórias de um fascista como Charlie Kirk, que ataca o Supremo em praça pública e que diz não confiar na justiça. Sobre Kirk, noto, uma coisa é lastimar um assassinato, outra é endossar a pauta do morto que trazia a morte na alma. Eis aí o homem novo. Bem, eu tinha mesmo razão, não é mesmo? Como o diagnóstico da polarização e como não havia polarização, vieram com o remédio igualmente errado, a pacificação. Fosse para achar o meio termo entre a pessoa reta e o bandido, entre o certo e o errado, e entre a lei e a desordem, seria o caso de declarar a vitória do crime, a glória do erro e o triunfo da esbórnia.